Boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir notícias inéditas das manifestações que estão ocorrendo na Grande São Paulo. Passe Livre marca novo protesto para hoje no centro de São Paulo. O movimento Passe Livre, responsável por organizar os protestos contra o aumento das tarifas na cidade de São Paulo, marcou uma nova manifestação para a tarde desta terça-feira. O ato está marcado para começar às 17 horas na Praça da Sé, no centro da capital paulista. Essa será a sexta manifestação feita pelo grupo contra o aumento das passagens de ônibus, metrô e trem em menos de 2 semanas. Os outros atos foram marcados por confrontos com a polícia. No dia 13, o protesto chegou a deixar cerca de 100 feridos e mais de 200 pessoas detidas. Na quarta-feira, representantes do grupo devem se reunir com o prefeito, Fernando Haddad, no Sindicato dos Jornalistas, também na região central. O encontro está marcado para as 10 horas. No mesmo dia, o Passe Livre deve apoiar, às 7 horas, o protesto do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, junto com o grupo Periferia Ativa na estrada do Mboi-Mirim, em Piraporinha, Zona Sul. No protesto desta segunda-feira, a polícia acompanhou o protesto de longe e não tentou reprimir o ato e delimitar as vias que seriam usadas pelos manifestantes. Com isso, houve ainda menos atos de vandalismo e o protesto seguiu de forma pacífica na maior parte do tempo. O ato gerou confusão apenas no final da noite, com os manifestantes já diante do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Um pequeno grupo chutou e atirou objetos contra um dos portões do local, que acabou sendo derrubado. A polícia, porém, usou bombas de gás lacrimogêneo e conseguiu evitar que as pessoas entrassem no prédio. Agora vamos ver como está a situação neste momento. Milena, como está a movimentação por aí? Aqui a movimentação está intensa. Agora vamos falar com o manifestante. Qual o principal motivo dos protestos? Estamos aqui por um Brasil melhor. Para você, o que seria um Brasil melhor? Menos impostos, menos injustiças, mais saúde e educação. Na sua opinião, vir para a rua vai mudar alguma coisa? Sim, estamos aqui para conquistar nossos direitos. Você tem algum recado para falar para quem está assistindo? Vem pra rua, Brasil! Bom, agora a nossa comentarista Milena irá nos dizer o que ela acha sobre esse assunto. Boa tarde. Os manifestantes têm o direito de expor suas vontades, porém de forma pacífica, e que não haja confrontos. Sem risco de violência, até eu iria para as ruas. E mais uma vez, boa tarde. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. E uma ótima tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos começando mais um Geni Alerta. E hoje, para começar o nosso jornal, vamos ler a reportagem País em Protesto, porque eu fui. Maiara Cesário, de 22 anos, enfrentou sua primeira manifestação usando calça de ginástica justinha, tênis rosa choque da Nike, mochila da Nike, batom e rímel. No seu kit protesto também tinha uma máscara de pintor de R$17 contra o gás lacrimogênio, óculos de proteção de R$13 e vinagre. Estudante de Direito da Univap, Maiara veio de Campinas em um ônibus fretado. Eu represento você sentada no sofá, dizia o cartaz que ela carregava. Estou aqui contra as corrupções e pelos direitos, disse. Quais? Ah, todos. E o preço da passagem de ônibus em Campinas também é alto? Camila, quanto custa o ônibus mesmo lá em Campinas? Perguntou para a amiga. R$3,30 foi a resposta. O protesto foi eclético. Como dizia o cartaz do sociólogo Igor Disco, de 27 anos, somos todos passageiros. Tinha desde patricinhas desgarradas até habituês de passeatas, integrantes do PSOL e PSTU, membros dos movimentos idealizadores do protesto, com o movimento Passe Livre, aposentados, sindicalistas, famílias, punks, anarquistas e anarcopunks. Gil, de 27 anos, anarcopunk de Mogi, acredita que o protesto vai funcionar. Lá em Mogi protestamos e conseguimos uma redução de 10 centavos no preço da passagem, disse ele. Ele ganha 670 trabalhando numa empresa de telemarketing em São Paulo. Na quinta-feira não teve como vir para a capital, porque não tinha com quem deixar as filhas gêmeas de 3 anos.
hoje ganhou a alvará da patroa. Está cheio de partido querendo se promover como ato, mas esse movimento é livre. Contou. Sou anarcopunk, mas não sou violento. Sei como a passagem de ônibus pesa pra gente. Eu moro em Mogi e tomo 2 trens e 2 ônibus todo dia para vir trabalhar em São Paulo. A última vez que o metalúrgico aposentado Ivo Cardoso de Andrade, de 64 anos, foi para as ruas foi em 1979, na greve no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Naquela época, eu gostava muito do Lula, mas a esquerda chega ao poder e vira burguesia. Disse ele, que hoje passa a maior parte do tempo em uma comunidade de idosos em Barueri. Por que veio? Quero muito ver a nova presidente, ver quem será a nova de José Dirceu, contou Ivo, que veio do trem lendo Dom Casmurro, obra de Machado de Assis. Estopim. Abaixar o preço de passagem era só um grito de guerra, mas o objetivo era mais amplo. A passagem de ônibus foi o estopim. Depois da violência da polícia na quinta, o objetivo do protesto passou a ser direito de se manifestar. Cada vez que venho a um protesto destes, me sinto um cidadão um pouco menos idiota. Disse o protestante em um mestrado em antropologia David Richard, 24 anos, que sofreu bastante com o gás lacrimogêneo na quinta. Mesmo se baixarem as tarifas, vamos continuar protestando. No Largo da Batata, na concentração para o início da caminhada, participantes tocavam um sambinha. Alguns poucos tomavam cerveja e o clima era descontraído, com a polícia bastante discreta, longe dos manifestantes. Que vergonha, o busão tá mais caro que a maconha, gritavam alguns. Maconha, aliás, não faltou, por todo lado tinha gente enrolando um cigarro. O ambiente era bastante familiar. O único momento de tensão foi quando o repórter da Globo, Caco Barcelos, foi expulso pela multidão aos gritos de Fora Globo. Ana Massochi, dona do restaurante La Fronteira, foi com o filho, a nora, uma sobrinha e amigos. Fiquei indignada com as pessoas chamando os manifestantes de vândalos e, depois que vi a violência da polícia no último protesto, decidi que tinha de vir, disse. Precisamos ocupar o espaço público. É um absurdo essa cidade ter tão poucos metrôs. Mariano Matos Martins, de 29 anos, ator e designer, aproveitou o cocar de canudinhos que usou na virada cultural para compor seu look pró-verde. A revolução é verde. Além de baixar o preço da passagem, precisamos de ter mais áreas verdes na cidade, dizia. Ele carregava um ramo de planta, abre caminho que é sagrada no candomblé. Veterano das marchas da maconha, acha que nesse protesto é a primeira vez em que realmente as pessoas têm um propósito firme. É uma coisa muito concreta. Estamos juntos descobrindo o poder de mobilização que temos, dizia enquanto conversava com o namorado ao celular. Agora vamos aos comentários de João Pedro Krizek. Atualmente existe uma onda de severos protestos em alguns municípios, resumidamente causado pelo valor das passagens públicas de transportes. Vários manifestantes cometem atos de vandalismo, deixando assim de ser pacífica a manifestação. A partir do instante que uma manifestação parte para a devastação do patrimônio público, ela perde a razão, por mais simpática que seja a sua origem. Nessas circunstâncias, policiais e manifestantes acabam se machucando, exageros são cometidos, patrimônios públicos são destruídos e direitos sociais são violados. Sendo assim, o risco que corremos é muito mais além da destruição do patrimônio público. Agora iremos falar com a nossa repórter que está nas ruas de São Paulo. Esther Sena, onde você está? Boa tarde, Luiz e João. Estou aqui na Avenida Paulista, ao meu lado, o manifestante Hudson Patrick. Hudson, qual é a causa da manifestação? Abaixo da tarifa do transporte público. E agora que houve abaixo da tarifa, qual é a causa da manifestação? A gente viu que com mais manifestações a gente pode conquistar novas propostas como a de saúde, educação e segurança. E qual é a sua opinião sobre os partidos políticos? Os partidos políticos precisam de políticos melhores e, como diz meu cartaz, o Brasil só vai para frente com um político competente. Obrigada, Hudson. Eu, Esther Sena, agora com vocês, Luiz e João. Bom, esse foi o nosso Geni Alerta. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Estamos começando com mais uma edição do GNI Alerta. O foco nosso seria manifestações, sendo a primeira notícia com Eric Alves. Os últimos picos de audiência atingidos pelo programa Cidade Alerta da cidade da Record atestam uma velha máxima sobre o fazer midiático e de que violência e ibope andam de mãos dadas. O programa bateu os 13 pontos e neste patamar se manteve, no calor da pancadaria que se espalhou pelas ruas de São Paulo, na última quinta. Durante os protestos do movimento Passe Livre, enquanto a passeata fluía sem incidentes até as 7h10, a audiência oscilava em torno dos 9 pontos. O Cidade Alerta vem numa curva ascendente quando Marcelo Rezende, 58, estreou no comando da atração. O Ibope girava na vizinhança dos 6 pontos. Hoje, um ano depois, o jornalista crava 9. O concorrente Brasil Gente da Band registrava a média de 7 pontos antes da escalação de Rezende. Paulo Alerta estacionou nos 4. Publicidade nunca foi o corte desses programas. Ainda assim, Rezende conta o número de anunciantes que cresceu. Antes tínhamos propagandas em cada parada. Agora são 6, a maioria das donas de casa. Eles afirmam que o público inclui a classe A, B e C. Mas antes, Rezende concordava em expor crianças em seu programa. É o ideal. Uma avó comentou que seu neto tinha 3 anos e adorava quando ela falava corta para a câmera. Eu brinquei, tem que botar para ver o carrossel. Em que medida a alta índice de violência na Grande São Paulo, como de latrocínio, 74% no primeiro quadrimestre, explica o quadro. Para José Luiz da Atena, 56, do Urgente, é evidente que, com bombas explodindo, a audiência vai subir. As acusações de exploração da violência ou a menção da expressão mundo cão, os dois reagem veementemente. Da Atena admite que a cobertura de polícia ocupa o grosso de seu programa, mas devolve proporcionalmente o Jornal Nacional também, e provoca novela não é violência. Rezende quer defender no ar a ideia de que brasileiros parem de pagar impostos, atribuir o sucesso ao fato de que as pessoas se sentem representadas. Trazemos uma reflexão sobre a cidadania e segurança, algo que nem nas escolas é discutido. E com todas essas informações, vamos falar diretamente com o jornalista Guilherme Ribeiro, que está na Paulista para nos dar a opinião dos manifestantes. Boa tarde, estamos aqui hoje com o jovem Daniel de Souza. Daniel, o que você está achando sobre esta manifestação? Acho que estamos certos e estamos correndo pelo nosso direito. Se não houver resultado, o que pretende fazer? Voltaremos às ruas com mais determinação. O que você acha sobre a atitude dos vândalos? Acho que eles estão se aproveitando da gente, ainda mais que estamos correndo pelo nosso direito, eles também. E nós terminamos esta entrevista. Eu vou cortar lá pro estúdio. Agora vamos para o comentário da Nayane. O Brasil acordou e a população está lutando para transporte, saúde, educação e hospitais de qualidade. Com pequenos passos, a sociedade vai criando um grande país. Os gritos de mudança só pedem o mínimo, que são seus direitos, que sejam atendidos, direitos aos quais a mídia e os maus políticos tentam reprimir. Fechamos essa reportagem dizendo uma boa tarde a todos e um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela atenção.